A Petrobras anunciou um aumento no preço dos combustíveis valendo a partir de hoje, dia 16 de agosto de 2023. E nesse vídeo eu quero conversar com você a respeito disso, quais são os impactos disso na economia e também ter uma reflexão a respeito do papel da Petrobras na nossa sociedade e também em relação ao preço dos combustíveis. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Aqui eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro completo, tá? Aqui eu ajudo você com as principais certificações para o mercado, caso você queira trabalhar no mercado financeiro, tem muito vídeo aqui que pode te ajudar. Mas eu também trago vídeos com estudos de caso completos como esse, para você sair da superfície, aprender o mercado financeiro pra valer e sempre ter a sua opinião pautada em fatos e menos opinião pautada em achismo ou ideologia política, tá bom? Bom, seguinte, o fato é que, apesar de ser uma notícia ruim, o aumento do preço dos combustíveis nesse momento, ele é necessário. E calma, não vai tirando nenhum tipo de conclusão antes de ver o vídeo inteiro, porque eu sei que a essa altura já tem gente faz o L, não sei o quê. Calma, não tem nada a ver com isso. Vem comigo que eu quero que você entenda o todo e aí depois você forma a sua opinião, tá bom? Seguinte, a matéria é essa aqui que eu coloco na tela agora. Petrobras eleva o preço da gasolina em 16%, do diesel em 26% a partir de quarta-feira. Como eu disse, claro, essa não é uma boa notícia, mas ela é uma notícia necessária. Para que a gente possa entender isso, é bom que você possa olhar o todo. O Brasil, ele é autossuficiente em petróleo? Sim, o Brasil é autossuficiente em petróleo, já tem um bom tempo. Portanto, tudo que a gente consome de petróleo aqui a gente é capaz de extrair. Agora, é verdade que o Brasil é autossuficiente em combustível, em diesel, gasolina? Não, isso não é verdade. A gente importa combustível já tem muito tempo, eu vou mostrar os dados para você e mais. Eu vou mostrar como você faz para consultar na fonte primária e oficial sobre esse assunto, tá? Então, segura a onda aí para você falar de política aqui, que a gente ainda nem chegou lá, beleza? Agora, sim, se a gente não produz tudo que a gente consome de derivados de petróleo, primeiro ponto é, sim, a gente importa e, portanto, o preço lá fora impacta. Só que, mais do que isso, a gente precisa olhar para a estrutura de refino do Brasil. Então, eu vou colocar aqui na tela dados que eu extraí do site da Agência Nacional de Petróleo sobre o refino no Brasil. Olha só, segundo a Agência Nacional de Petróleo, 87% do diesel que a gente produz aqui, já não estou mais falando de petróleo, tá? Estou falando do diesel. Segundo a ANP, 87% do diesel que é produzido pelas refinarias aqui do Brasil são produzidos por refinarias da Petrobras e 13% de refinarias privadas, tá? Se a gente pega para gasolina, o número é muito próximo, é 85 contra 15, então está muito próximo essa relação. Então o que eu estou dizendo é que no refino do combustível aqui no Brasil e para vender para as distribuidoras, a gente tem uma parcela significativa da Petrobras e uma parcela de empresas privadas. Tudo bem? Agora, se a Petrobras, que detém a maior parte desse mercado, resolve congelar os preços, resolve não atuar com preços de mercado, e calma lá que eu já vou falar sobre as implicações negativas disso. Mas se a Petrobras resolve atuar com preços congelados, o que na prática ela está dizendo é o seguinte: eu, Petrobras, que produzo muito combustível aqui no Brasil, mas não produzo sozinha e também não produzo o suficiente, estou dizendo que eu vou dar uma segurada no preço desses combustíveis aqui. O que na prática significa dizer que ela está dizendo para as empresas privadas: empresas privadas, vocês não têm muita escolha, vocês vão precisar fazer isso porque senão vocês não vão conseguir vender. E a empresa privada vai mantendo ali esse preço até o momento que ela tem uma margem de lucro. Só que se o preço do combustível que a gente importa, ele sobe no mercado internacional, o que essas empresas privadas começam a fazer? Opa, peraí. Antes, números hipotéticos aqui só para você entender. Antes, eu, empresa privada, quando eu importava por 3 e vendia por 5. Ótimo, tenho lucro. Só que agora o preço subiu.
Eu, empresa privada, quando eu vou importar por 6. E aí, para vender aqui, porque a Petrobras está segurando, eu vou ter que vender por 5. Esses números são apenas hipotéticos. O que eu estou dizendo é que passa a ser inviável a importação. Então, estas empresas falam, não, importar para ter prejuízo não faz sentido. E aí, por conta disso, olha as manchetes que a gente teve recentemente. Postos em Minas Gerais relatam falta de diesel. Por quê? Porque como a Petrobras segurou os preços, torna-se inviável isso para as empresas importarem. Então, apesar de ser uma notícia ruim, eu acho que é ruim, nesse contexto ela é necessária, porque ou a gente faz esse reajuste de preço dos combustíveis que a Petrobras fez, ou a gente poderia cair num problema ainda maior, que é a escassez de combustível. E se a gente começa a ter essa escassez, a gente entra num loop de desencadeamento de oferta, porque tudo passa a ficar ainda mais caro. Então, idealmente, é bom que a gente tenha sempre oferta de combustível aqui, tá bom? E aí a gente não produz o suficiente, a gente depende lá de fora. Tem problemas em depender lá de fora, eu vou falar melhor sobre isso, tá? Então, por hora é isso que eu queria trazer para você. Dado a nossa incapacidade de produzir tudo que a gente consome em derivados, é importante que a gente não abandone 100% o preço lá de fora, porque isso pode impactar na oferta aqui dentro. Calma que a gente vai chegar lá. Mas antes de eu falar sobre o problema de você simplesmente ficar indexado ao preço lá de fora, porque ele existe, eu quero mostrar um dado aqui para você e mostrar não só o dado, mas mostrar como é que você acessa esse dado. Eu estou aqui no site da Agência Nacional de Petróleo e Gás, em Central de Conteúdo, Dados Estatísticos. Você pode baixar essa planilha aqui de importação e exportação por metros cúbicos ou por barris, você escolhe. Eu já baixei essa planilha, vou colocar ela aqui na tela. Eu sei que os números são bem pequenos porque tem muita informação, mas eu vou, de alguma forma, tentar aproximar aqui para você. Essa planilha que você está vendo aqui, que eu acabei de tirar do site da ANP, mostra para a gente a nossa relação de importação e exportação, não só de petróleo, mas de todos os seus derivados, tá? Então, a gente vai descer aqui embaixo. Em certo ponto, a receita com exportação de petróleo. Em certo ponto, aqui, a gente tem aqui, importação de derivados de petróleo em óleo bruto. Então tá aqui, eu já separei o óleo diesel. E o que eu quero que você veja é que desde o ano 2000, que é quando a gente tem esse dado, portanto isso deve ser até de antes, mas todos os anos, sem exceção, a gente está importando diesel. Todos os anos, sem exceção, independente do governo. Eu não estou aqui falando que o governo Bolsonaro fez isso, que o governo Lula, que a Dilma... Não, independente do governo, todos os governos fizeram isso. O que demonstra que há muito tempo a nossa capacidade de refino é muito baixa, certo? Ou não é suficiente, vamos dizer assim. Isso, portanto, nos coloca em condição de sempre estar olhando para o que está acontecendo lá fora. Agora, qual que é o problema da gente ficar sempre indexado ao tal do PPI, que é a paridade de preço internacional? Existe um problema aqui. No mundo, existe uma organização chamada OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Tá? E basicamente são os países árabes, mais ali alguns países, a própria Rússia e tudo mais, que controlam a maior parte de produção do mundo. Quando a OPEP acha ou percebe que o preço do combustível está caindo, o que a OPEP faz? Eu até trouxe aqui alguns dados para a gente dar uma olhada. É muito, mas muito comum a OPEP anunciar corte na sua produção. E quando a OPEP anuncia corte na sua produção, ela diminui a oferta, portanto o preço do combustível sobe. O que eu quero dizer com isso é que é ruim a gente ficar na mão de um cartel que controla o preço do barril de petróleo no mundo. E não tem outra definição para isso a não ser cartel. Então, olha só. O que eu quero demonstrar para você? Presta atenção que essa matéria aqui é de abril de 2023, quando a OPEP anunciou o corte nos combustíveis. Se a gente vir aqui nesse gráfico, tá? Aliás, a OPEP anunciou corte na produção do barril de petróleo. Se a gente vir aqui nesse gráfico, esse gráfico mostra para a gente o preço do barril do petróleo em dólar, tá? E olha só como ele vem de maio para cá, subindo. E o lance é que como a gente importa,
sobe o preço do combustível que a gente paga lá fora, sobe o preço do frete que a gente paga lá fora. E quanto mais defasado a gente tiver em relação ao mercado internacional, a gente vai ter dificuldade de trazer esse produto e oferecer aqui. E se a gente pesquisar aqui, a gente vai ver que o preço do diesel subiu no mercado internacional, que o preço da gasolina subiu no mercado internacional. E eu vou colocar um outro dado aqui que é da ABICOM para mostrar para você. Deixa eu colocar aqui na tela. O que é a ABICOM? Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. E ela publica esse relatório de PPI diariamente. E nesse relatório de PPI ela conta como é que está a defasagem dos nossos preços em relação ao mercado internacional, tá? Então tá aqui, ó, 15/8, 16/8 e a gente tem aqui, ó, 14/8. Então, ó, no dia 14/8, antes do anúncio do aumento dos combustíveis, a defasagem estava em 24% na gasolina e 28% no diesel. Significa que quanto maior essa defasagem, a gente pode ter dificuldade de trazer esses produtos para cá, porque, como eu disse, a gente depende de importação. E não só de importação, mas de empresas privadas importando, e essas empresas não vão importar se elas tiverem prejuízo. Simples assim. Essa é a regra. A Petrobras anunciou o aumento nos combustíveis, você percebe que a defasagem diminuiu, ó, de 28 para 10 e de 24 para 9, agora está aqui entre 9 e 8, então a gente ainda está defasado. Agora, como que a gente faz para se livrar desse problema? Como a gente faz para não ficar na mão da OPEP e não ter problema de importação de combustível e de oferta? Só tem um caminho, é a gente investir na nossa capacidade de refino. E investir na capacidade de refino não é um projeto de curto prazo. Se o governo atual resolver fazer isso, tá? Só para que a gente coloque isso em contexto, se o governo atual resolver fazer isso, investir muito, mas muito em refino, o que na prática vai acontecer é que daqui uns 3, 4, 5 anos talvez a gente colha frutos disso. Só que a verdade, meu caro, a verdade, minha cara, é que se a gente olha pelo nosso histórico, os governos passados, por mais que fizeram investimentos nisso, nenhum conseguiu cumprir isso, porque são projetos de longo prazo. E projetos de longo prazo tendem a ser abandonados por políticos que querem voto, porque eles não dão resultados no curto prazo. E veja, eu não estou aqui nesse vídeo defendendo o governo Lula, pelo contrário. Por quê? O próprio governo Lula disse que abandonaria o PPI. Eu gravei um vídeo aqui em maio reagindo à fala do presidente da Petrobras quando a Petrobras anunciou uma mudança na política de preço. Essa mudança, bem assim, ó, bem entre aspas, não foi uma mudança extraordinária, foi uma mudança sutil. Tanto é que agora a Petrobras precisou aumentar o preço dos combustíveis. E se a gente está pensando em um projeto de país, vamos ser honestos aqui, se a gente está pensando em um projeto de país, se a gente está pensando em responsabilidade social, se a gente está pensando em necessidade que o governo tem para financiar política pública, até investimento em infraestrutura, a gente não pode simplesmente pedir para que a Petrobras opere com prejuízo e a gente não pode simplesmente tirar essas empresas privadas do jogo e falar, Petrobras, assuma tudo com prejuízo. Por quê? A Petrobras possui o governo como seu principal controlador. Portanto, quando a Petrobras tem lucro, duas coisas acontecem. Ela tem capacidade de reinvestimento, portanto, investir em refino. E dois, ela distribui dividendos para o governo. E o governo, com esse dividendo, pode investir em política pública, pode investir em política social. Então, a gente precisa pensar em um projeto de país de longo prazo, onde a gente consiga, de certa forma, minimizar os impactos do preço dos combustíveis no mercado internacional, porque não é bom ficar 100% na mão da OPEP, não é bom, porque a OPEP consegue manipular o preço, não é bom. Só que o nosso contexto hoje nós não temos como ignorar isso, porque se a gente ignorar, a gente pode ter dificuldade de oferta de combustível aqui no Brasil. Então aquela promessa do governo Lula que abandonaria o PPI, que ele falou isso durante muito tempo, ela já está se mostrando ineficaz, porque não é possível fazer isso, pelo menos não neste momento. Para que a gente abandone o PPI de vez, a gente vai precisar investir em refino. Portanto, é importante que a Petrobras tenha lucro e aumente a sua capacidade de investimento para que a gente consiga produzir tudo que a gente consome de combustível aqui no Brasil. Agora, quais são os impactos disso no médio e longo prazo? O fato é que o aumento dos combustíveis pode pressionar a inflação para cima
e isso pode dificultar a queda de taxa de juros que a gente começou a ter aí na última reunião. Isso inverte o ciclo ao ponto da taxa parar de cair e subir? Não, não me parece ser o caso. A taxa vai continuar caindo, mas a depender de como a inflação vai se comportar em relação ao preço dos combustíveis agora, ela pode diminuir a velocidade com que ela tende a cair nos próximos meses. Como eu disse, não é uma notícia boa, mas dado o nosso contexto, é necessária. E é importante, mais uma vez, que você forme a sua opinião baseado em fatos. Que você não forme a sua opinião baseado em achismo político. Ah, porque é o governo que eu gosto, então tá tudo certo, é lindo, é maravilhoso, é assim que tem que ser. Mas se é o governo que eu não gosto, é horrível, faz o L, é não sei o quê. Calma, não é esse o jogo, tá? O que eu estou dizendo é, a promessa que o governo fez de abandonar o PPI, ela não é possível de ser cumprida neste momento. Ponto. E isso, portanto, não é um ponto positivo para o governo. Agora, para a nossa economia, se a gente está pensando em um crescimento sustentável, e veja, eu não estou nem falando aqui de acionista, tá? Eu não estou falando de você que tem lá 100 ações, 200, sei lá, 1000 ações da Petrobras. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da gente olhar para a política social como um todo. Muito pior para a economia do que esse aumento do combustível é a escassez do combustível. Muito pior para a nossa economia é a Petrobras ter prejuízo e não distribuir dividendos para o próprio governo financiar os seus programas sociais que são tão importantes. Bom, é isso. Conta aqui o que você achou dessa notícia, como que você tem acompanhado isso, qual que é a sua opinião. Vai ser muito bom a gente debater aqui, claro, sempre com racionalidade, com menos paixão, vai ser muito bem-vindo o nosso debate. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido, compartilha para que mais pessoas possam saber disso. A gente se vê no próximo material. Um grande abraço. Tchau.